Senhor, meus amados, hoje eu vim aqui para contar o testemunho de vida do meu filho, que é o Ravi. Hoje ele está com 2 meses, tá? Eu me chamo Rayane, tenho 20 anos. E Ravi foi uma promessa de Deus na minha vida e na vida do meu esposo. E a gente pediu a Deus uma confirmação se estava no momento da gente crescer nossa família e multiplicar, né? Como a palavra do Senhor fala. Quando a gente ama, a gente tem que multiplicar, viver um casamento na presença do Senhor. Então o Senhor confirmou a mim e ao Rafael que estava no momento da gente ter uma família, da nossa família crescer. Então aí eu tentei engravidar, passei 4 meses tentando, os médicos dizendo que era normal, a demora, e eu muito ansiosa, às vezes perguntava ao Senhor por quê. Senhor, se tu me prometesse, por que tanto a demora? E o Senhor me bradava no meu coração que as coisas não são no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. Porque muitas vezes a gente desespera e diz, eu quero agora, eu preciso agora, mas o Senhor ele é aquele que ele sabe o tempo certo para tudo. Por mais que a nossa fé seja pouca, como diz a palavra de Deus, que a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda, precisamos ter fé, precisamos acreditar, mesmo quando tudo parece que é impossível. Então o Senhor, ele ali disse que era para eu ter calma e paciência, que a minha promessa ia chegar. Com os meses se passaram, esses 4 meses, eu descobri que estava grávida e foi uma felicidade enorme para mim, minha família, meu esposo. E eu fui para fazer uma ultrassom e descobri que eu estava com descolamento de placenta. Aí começou as minhas lutas. E eu tive que ficar de repouso, mas correu tudo bem, para a glória do Senhor eu fiquei boa e tive uma gravidez totalmente saudável. Até os 7 meses e as 30 semanas eu tive uma ruptura na minha bolsa, um furinho na parte de cima. E eu comecei a perder líquido. Então eu fui diretamente socorrida para o hospital, para a maternidade. Chegando lá, eu fiquei internada, né? E eles tentando segurar meu parto até as 34 semanas, dizendo eles que era a semana mais apropriada, assim, como antes para o bebê nascer. Que está tudo mais correto, mais certinho. Então, começaram a me medicar para que o pulmãozinho dele ficasse saudável, para que ele pudesse respirar bem quando nascesse, porque ele ia ser prematuro. Quando eu completei as 34 semanas, eu desci, que é para obstetria lá embaixo, que é para eles induzir meu parto. Então começaram com medicamentos e tentando induzir, eu não dilatava 1 centímetro. Então aí as contrações começaram a subir, aumentar, e eu sentindo muita dor e nada de dilatar. Então a médica conversou comigo, como eu não entendia nada, era meu primeiro filho. Ela disse, não, a gente vai tentar colocar uma sonda em você, para que ajude você a dilatar o útero. Só que o problema era que a sonda que eles queriam colocar em mim não é aquela que a gente faz xixi, sabe? Que tem aquela que é na bexiga. Era no colo uterino, para que dilatasse. E eu não sabia que duria tanto. Então, para colocar foi muito difícil para mim. E quando ela começou a delatar, eu sofri muito, porque, tipo, não é a mesma coisa, eu acho, na minha opinião. É meu primeiro filho, mas eu acho que eu sofri muito pelo fato de aquela sonda sair delatando. Eu comecei a sangrar e sofrer muito e pedia, por favor, para os médicos tirarem. E eles dizendo que era assim, que precisava ser assim, que não tinha como tirar, que tinha que esperar sair sozinha. E isso foi se passando as horas. A dor era tão forte que eu, às vezes, cochilava e acordava gritando. Tipo, eu não fazia escândalo, mas a minha dor era de apertar, sabe? De dizer, não tô aguentando, não tô suportando. Mas eu fiquei colocando na cabeça que valeria a pena, sabe? Eu estar ali com meu filho. Então, o que aconteceu? O tempo foi passando e nada dela tá. Quando a sonda saiu, eu tava com 5 centímetros. Então, passei mais 24 horas com 5 centímetros e nada dela tá. Nada, nada, nada. Minha mãe chegou, que eu tava com a minha sogra, minha mãe chegou e foi falar com o médico e disse, olha, ela não aguenta mais. Pelo fato de que vocês já estão tentando há muito tempo para que ela delate e ela não consegue. Então, não tem passagem, não tem como vocês tentar um parto que não tem como. Aí a médica foi lá, conversou com outros médicos e decidiram me levar para a cesárea de emergência. Porque eu já não estava suportando mais, já estava quase desmaiando, já não estava me sentindo bem. E ele já não estava mais mexendo. Quando eu cheguei lá, na sala na cesariana, eu tive uma contração bem forte. As minhas contrações eram de 2 em 2 minutos e era como se ele já estivesse saindo, só que ele não estava, ele estava bem em cima. E aí foi muita dor, muito sofrimento, mas eu sempre colocando na minha cabeça que valeria a pena.
E ali naquela sala, eu fechei o olho por um minuto e vi um monte de água, do nada, num cochilo que eu dei. E a gente sonhar com água suja não é coisa boa, né? Então eu fui para aquela sala de cesariana e eles tiraram meu filho. No parto, meu coração acelerou bastante. Quando tiraram meu filho gritou. E escutar a voz dele acalmou meu coração exatamente naquele momento. Porque eu sabia que o Senhor estava cumprindo na minha vida o que ele me prometeu. Eu tive provas a partir daquela internação, ficar longe da minha família, de ficar um mês em hospital esperando ele nascer, mas valeria a pena. Já era a prova dali, mas eu sabia que a minha vitória era garantida. Então, quando eu saí daquele lugar, fui para a sala que tiraram meu filho, que ele começou a gritar. O médico me deu ele para eu cheirar ele, e eu cheirei ele e disse: Meu Deus, aqui está o meu filho, a tua promessa. Eu entrego a vida dele, Senhor, nas tuas mãos. Foi o que eu disse. E ali eu lembro que o Senhor ali tocou no meu coração. E a médico fez, ele tá cansadinho, a gente vai ter que levar ele para uma UCI, que é Unidade de Atendimento Intermediários. Sabe? Tipo um berçáriozinho que cuida de algumas coisinhas. Eu tudo bem, né? Quando foi no outro dia, eu querendo muito ver ele, eu lembro que eu cheguei, ele tava cheio de coisa no nariz. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E ela, mãe, a gente tá transferindo teu filho para uma UTI. E eu lembro que eu cheguei para o Senhor e disse, Deus, por que isso está acontecendo com meu filho? Por que isso está acontecendo comigo? E o Senhor disse a mim assim, te aquieta, porque deixa que eu faça a minha vontade. E eu disse, amém. Porque não é fácil você escutar que o médico, que o seu filho está indo para uma UTI. Mas o Senhor, aleluia, Ele é fiel, Ele é companheiro, Ele é amigo nas horas difíceis. Ele é aquele que age para que a gente agradeça e da vontade dele seja feita. Então eu lembro que eu liguei pro meu esposo desesperadamente, ele veio e aí começou a minha luta, meus amados. E eu lembro que eu passei o domingo e a segunda e a terça chorando naquela UTI, os médicos dizendo a mim, mãe, eu não sei, mas só Deus para salvar teu filho. Teu filho engoliu água, a aguinha foi pro pulmão. A gente precisa drenar essa água. E o primeiro dreno não deu certo. Ele ainda continuou caindo saturação. E eu desesperada vendo meu filho ficar roxo. E eu, pelo amor de Deus, Senhor, comecei a gritar naquela UTI. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia da vida do meu filho. Tem misericórdia da tua promessa, Pai. Porque a vida dele, eu creio que vai ser... O testemunho dele vai ser para edificar a fé de muitos. E eu comecei a clamar dentro daquela UTI. E as médicas vinham falar comigo, pessoas que eu nunca vi, enfermeiros, dizendo a mim, não perca esperança, mãe. E eu dizia assim para ele, filho, luta pela tua vida. E eu lembro que eu dizia isso o tempo inteiro. Tentava não chorar perto dele, porque eu sabia que ele ia sentir. E o Senhor me dava uma força que eu não tinha ali, para estar ali sozinha, porque eu lembro que quando... Meu marido, eu saí da internação com 3 dias, ele ainda estava na UTI. Ele me deu uma melhorada, para a glória do Senhor. E eu tinha que ir para uma casa que tinha dentro do hospital para ficar amamentando ele, tipo, tirando para ele tomar na sondinha o meu leite. Então, ou ficar perto dele. Então eu não podia ter acompanhante nenhum, só meu esposo, minha família quisesse me ver no hospital e voltasse. Não iam ficar comigo lá às 24 horas, sabe? Então, foi muito difícil a prova que eu passei. E eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho forças. Eu lembro que eu fiquei sem comer, eu cirurgiada com a cesariana. Chegou um dia na terça-feira que meu filho passou tão mal, que na quarta eu tava sem força nem pra andar. E meu esposo falou, não, você vai pra casa, minha cirurgia tava querendo inflamar, eu não tava comendo, tava pálida. E ele me levou para dormir uma noite em casa e eu disse, não quero ir, mas eu precisava ir. Então eu fui, de manhã cedo eu corri para lá. Cheguei lá, o Senhor, quando eu tava ele não estava comendo ainda. Eu lembro que eu no carro, eu fechei o olho e o Senhor me deu uma revelação de uma médica dizendo assim a mim, teu filho vai começar a comer hoje. E quando eu cheguei naquele hospital, para não glória do nome do Senhor, meu filho começou a comer. E eu disse, eu te agradeço, Senhor, porque cada coisa, minha gente, é uma vitória. E eu lembro que o Senhor me fez passar por uma prova dentro daquele lugar, mas uma vitória enorme Ele me deu.
porque tinha dias que eu chorava, tinha dias que os médicos desenganavam meu filho, e meu filho mostrava para eles que quem manda é o Senhor, que a última palavra quem dá é Deus. E eu agradeci tanto a Deus, eu agradeci tanto ao Senhor pela vida do meu filho. E ele passou por cada dia uma melhora, cada dia ele voltava um pouquinho e passava mal e eu me desesperava, eu chorava. Quando ele ficou bem mal no começo, teve dias de eu dizer, Senhor, por favor, salva meu filho, tira meu filho daquela UTI. Eu te peço uma chance, Deus. E o Senhor, Ele me deu essa chance para mostrar para vocês que quando Ele tem promessa contigo, Ele cumpre. Não importa o que tu passe, o que tu peça, Ele vai te honrar. Mas você também vai ter que honrar Ele. Porque Ele é o Deus que tudo pode, mas Ele te criou para a honra e glória dEle. Então tudo é para a honra e glória do Senhor, não para eu me gloriar, eu não me glorifico. Eu glorifico a Deus, porque se não fosse Ele, meu filho não estaria aqui. Deus, Ele deu a vida ao meu filho 2 vezes e eu sou eternamente grata. Então chegou um dia que ele foi melhorando, saiu de um tubo, foi para um CPAP, foi para um halo. Para quem não sabe o que é tubo, é uma coisa que faz respirar bem forte na garganta, ele saiu daquilo. Ele tirou o dreno que ele tinha colocado. Ele foi pro CPAP, depois pro halo, depois começou a respirar sozinho e eu dando glória ao Senhor. E eu lembro que várias enfermeiras chegavam naquela sala e diziam assim, teu filho é um milagre, mãe. Agradece ao Senhor. E eu disse, eu agradeço a esse Deus. Aleluia. E o Senhor me fez mostrando, veio mostrando que quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele faz para ver até onde vai a tua confiança para com Ele, até onde vai a tua fé, amém? Então não desista. Eu lembro que meu filho foi para a UCI novamente, porque ele tinha melhorado muito. Isso a gente passou mais 2 semanas naquela UCI. E o meu filho saiu daquele lugar de posse de vitória, para a glória do nome do Senhor. E para que eu não venha me esquecer, teve médicos que quando meu filho estava passando pelo que ele estava passando, diziam a minha mãe, se o teu filho viver, ele vai ter 99% de ter um problema neurológico, porque ele passou 12 horas sem oxigenação no cérebro. Uma criança passar 12 horas é uma coisa extremamente grave, minha gente. Ele lutando pela vida dele quando ele estava grávido. E eu disse, seja feita a vontade do Senhor, mas eu repreendi aquela mulher naquela noite. Eu disse, o Deus que levantou Lázaro depois de 3 dias vai tirar meu filho dessa UTI. E o Deus que me prometeu meu filho, Ele vai me dar como Ele quer. E eu repreendi aquela mulher. E o Senhor, e eu lembro que meu filho foi para o UCI, que é a unidade, e antes do meu filho chegar naquele lugar, ele passou por vários exames. Ele fez o exame do coração, ele fez o exame da mente, que era para ver se tinha ficado alguma sequela. E para a honra do Senhor, meu filho saiu sem nada. Então eu não sei qual é o teu problema, o que tu tem pedido ao Senhor, o que o Senhor tem te prometido, que não chegou a ti ainda. O que o Senhor Jesus, Ele promete, Ele cumpre. Ele é o Deus que Ele age. Ele é o Deus que Ele faz. Independente da opinião das pessoas, independente do que as pessoas pensam, da prova que tu tá passando, você tem que passar pela prova. Não importa quão ela é difícil, tenha fé no Senhor, confie nele, porque do mesmo jeito que Ele curou meu filho e deu a vida 2 vezes, Ele vai curar você. Ele vai restaurar a sua alma. Confie no Senhor. Não só peça a Deus, mas faça para Deus. Porque não adianta você só pedir e você não fazer. A gente precisa fazer para o Senhor. Precisamos entender que o Senhor não precisa da gente. A gente precisa do Senhor. Nós que precisamos de Deus. Não somos dignos, mas pela misericórdia dele, que é o que basta. E eu estou aqui para dar esse testemunho, que meu filho é vida, meu filho é promessa, meu filho está bem, para o glória do nome do Senhor. Porque se primeiramente não fosse o Senhor, meu filho não estaria aqui. E o que ele promete, ele cumpre. Eu sou honrada de ser mãe de um milagre de Deus, de ser mãe de uma bênção, onde meu filho está saudável, onde meu filho está bem, e que eu possa ser exemplo, e que eu venha cumprir o que eu prometi ao Senhor pela vida do meu filho, que eu venha caminhar, que eu venha falar do amor do Senhor para cada um de vocês, para fortalecer a fé de vocês. Que eu venha não ficar parada, eu não quero ficar parada, eu quero servir ao Senhor. E que tu penses a mesma coisa, porque muitas vezes a gente só requer, e não é assim. Deus, Ele quer mais de você, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de nós.
Vamos ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Amém? Então, seja qual for o teu problema, entrega ao Senhor, confia nele, mas ele fará na tua vida. E eu deixo para a meditação de todos, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nada te faltará, porque o Senhor é o teu pastor. Quando Deus fala isso, Deus quer dizer que você vai ter que passar por tudo, mas Ele estará com você. E eu deixo a paz para todos, em nome de Jesus. Amém.